Fala galera, tá começando mais um Gump Podcast, só que dessa vez a gente já tá aqui no nosso estúdio, já estamos montando. Hoje eu tenho um convidado especial, tenho um amigo para receber. Mas antes, se você é nosso seguidor novo, eu sou Vinícius Pereira e você tá no nosso Gump Podcast. Nosso podcast aqui que a gente vai trazer vários temas pra gente poder debater. E nesse podcast, nós já estamos com a nossa estrutura física, nós acabamos de montar a nossa estrutura. Ainda não é a estrutura definitiva. Então, se você quiser ser o nosso patrocinador, você vai seguir a gente lá no Instagram, Gump Podcast. Você vai mandar um direct lá pra gente e vai dizer assim, quero ser um patrocinador do projeto. E aí você vai ser um patrocinador e eu vou fazer menções diretas a você. Beleza? E se você quiser também fazer uma doação para o nosso canal, você vai mandar um pix para gumppodcast@gmail.com e aí a gente vai mencionar você aqui também. Gostaria de agradecer também a todas as doações, várias pessoas fizeram doação e por isso a gente conseguiu melhorar mais um pouquinho aqui a nossa estrutura. Nós adquirimos novos equipamentos e todo dia nós vamos melhorar. Ainda tem muita coisa para chegar ainda. Então vocês vão acompanhar a evolução do nosso podcast, beleza? E nesse terceiro podcast, eu tenho um convidado aqui que eu gostaria de mostrar logo para vocês. Meu amigo Renan. Renan é meu amigo ali da faculdade. E a gente vai bater um papo sobre uma coisa que vem muito aqui para mim no canal. Aparece muita dúvida de vocês. A questão da bolsa, como você vai ter esse acesso. A gente vai entender a história do Renan também. Como ele conseguiu ser aprovado para medicina. Porque a gente sabe que não é fácil hoje você conseguir uma bolsa em uma faculdade privada de qualidade e se livrar aí dessa mensalidade, que as mensalidades são altíssimas. Então, hoje eu trouxe aqui o Renan. Beleza, Renan? Beleza. Boa noite, meu querido. Boa noite, parceiro. Seja bem-vindo. Obrigado. E aí a gente vai bater esse papo com o Renan, beleza? Então fica aí até o final e a gente vai bater esse assunto. E se você tiver alguma dúvida depois de assistir esse podcast, coloca aqui nos comentários a sua dúvida e aí a gente vai poder debater mais um pouquinho sobre o assunto, beleza? Renanzinho, fala um pouco mais aí da tua vida, como foi que tu conseguiu chegar e realizar essa vontade de... Como tu se sentiu quando tu foi aprovado e conseguir essa bolsa para estudar medicina? Realmente, de fato, foi aquela coisa, né? Primeiro, quando a questão da sensação, né? De quando foi aprovado. A primeira coisa que eu acho que acontece com todo mundo é não acreditar, tá entendendo? Principalmente quando você leva um certo tempo para conquistar. Você fica, rapaz, será que é o mesmo? Você fica pensando, rapaz, será que vai ter alguma coisa que dê errado? Você fica em estado de choque, de forma inicial. Mas lógico, depois passa meia hora, 2 horas por aí, você já vai aceitando, né? Mas você ainda fica com aquele certo receio, né? Porque a gente sabe que mesmo sendo aprovado, sempre vem aquela dúvida do como é que as coisas vão ser, né? Porque tudo que é novo, de certa forma, assusta, né? E ainda mais misturando essa sensação de ter que morar fora, longe, né? Da casa. Porque a gente já sabe que é outra realidade, no caso. Tu é do Ceará, não é isso? Sim, Ceará. Como é que foi essa mudança assim pra ti? Sair do teu estado e tal, pra poder trazer interior do Maranhão, que tu nem conhecia. No caso, assim, no caso é lá do Juazeiro, né? Do norte. Tu é de Juazeiro? Juazeiro do Norte, né? No caso. Aí, bem, assim, eu sabia mais ou menos como já era o Maranhão, né? Porque eu já vim com meu pai e tal, minha mãe, assim, nas férias e tal, mas, como é que eu posso dizer? Já fazia muito tempo, foi em 2005, por exemplo. Ah, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. E outra, era Baixada, não era Santinês. É tanto que, por exemplo, eu fiquei... O processo inicial foi o quê? A questão de quando teve o primeiro vestibular, né? Que a gente é a primeira turma e tal. Sim. Teve essa questão que, tipo, como a pessoa é pré-vestibulando, sabe todas as faculdades decorado. Sabe onde é a de Campina Grande, João Pessoa, sabe todas indo e voltando, A gente fica por dentro de todos os vestibulares mesmo, né? Pois é, sabe tudo. Aí quando falou Santinês, eu digo, não, nunca nem vi essa cidade. E aí Maritepa que eu já conhecia, mas de outros cantos, né? E tem uns outros nomes, né? Como IESVASP, é o mesmo grupo, né? Mas é um nome diferente, sem ser Itepac, né? Mas é do mesmo grupo. Aí eu fiquei até, a mãe falou, disse, eu achei aqui. Essa tá aqui pra se inscrever pra bolsa. Eu disse, mãe, eu nunca vi essa faculdade. Ah, foi tua mãe que te falou? Foi eu pensava mãe. Que tu tinha pesquisado. Não, mãe é mais por dentro de pesquisar. Porque ela é professora, né? Uhum. Aí tá mais por dentro dessas coisas. Tua mãe é professora de quê? Ela é formada nessa questão de biologia, né? Para dar aula. Só que ela é coordenadora, no caso. Bacana. Ela tem 40 anos que trabalha, né? Mais de 40, no caso. É mesmo, Mais de 40 anos.
consegue parar, não. Aí, no caso, ela foi e falou, digo, mãe, eu não sei se vai dar certo e tal. Eu fiquei com receio até de ser uma propaganda que não existisse, tá entendendo? Enganosa. Foi, eu digo, mãe, eu tô achando muito estranho. Porque eu sabia das faculdades por dentro, né? Mas, tipo, essas novas, assim, ainda mais desse programa mais médico, assim, essas bolsas, né? Só conheci o ProUni ou Sim. FIES. Né? Aí eu digo, aí ela, mas na época era R$100, né? Uhum. Ela disse, no máximo vai perder R$100, quer arriscar? Eu disse, pode ser, então. Pelo menos não vai ficar no arrependimento, né? Que é uma coisa que é ruim. É você se arrepender do que não fez, por exemplo. De fato. E tinha uma certa possibilidade, né? Aí, quando foi, se eu não me engano, foi em junho, maio, abril, algum desses 3 foi meses. junho. Foi junho. Foi junho, né? Foi. Passou tanto tempo que eu nem lembrava mais, né? Que foi junho, julho, agosto e depois é que vem setembro, né? Isso. Porque eu lembro que tinha uma história de autorizar, né, o início do curso. Isso. Aí a gente se inscreveu, né? Aí Sim. ficou muito. Cara, foram muitos meses de angústia, velho. Foi. Tinha dia que eu ficava muito ansioso, porque eu lembro que eu entrei nos outros vestibulares das outras ETEPACs, aí eu olhava a pontuação e eu falei, caraca, velho, essa pontuação é muito menor do que eu botei. Eu falei, rapaz, será que vai dar, cara? Eu acho que vai dar. Aí eu fiquei naquela esperança. E não saía de jeito nenhum. Cara, todo dia eu abria o site do Diário Oficial da União, cara. É sério? Todo dia, velho. Aquilo ali pra mim era uma tortura. Era a tortura diária. Abrir e não tá lá. Ah, pois eu nem tive essa sensação, porque no caso, eu digo, não, se der certo, qualquer coisa chega um e-mail, né? Ou eles ligam. Aí, no caso, foi o e-mail, né? Na minha realidade, porque como era a bolsa, né? Você tem que manifestar o interesse pelo e-mail, se eu não me engano, algo assim, que eu me lembro, porque já faz 3 anos, né, praticamente. Aí eu tava até no mercantil do meu amigo, né? Aí chegou um e-mail assim, eu digo, bolsa. Só que, tipo, quando tu tá nesse negócio de procurar faculdades e vai botando nas bolsas, às vezes um monte de faculdade que nem tem o curso de medicina mesmo, tá entendendo? Fica mandando os e-mails, Fica mandando né? um monte de e-mail. Aí eu pensei que era bolsa pra outro curso. Tá entendendo? Aí eu digo bolsa, que chegava quase todo dia, tá entendendo? Uhum. Aí bolsa de 70% disso e aquilo, aquela... Eu sei como é. E principalmente dessas faculdades que é bastante popular, né? Sim. Aí chegou em meio assim, só que eu nem prestei atenção, que eu tava no mercantil. Aí depois, isso foi acho que um sábado por aí. Aí só tinha em média uns 2 dias, né? Pra você mandar tipo a documentação, uns 3 dias naquela época. Aí eu disse assim, mãe, chegou um e-mail de um negócio aí de uma bolsa e tal, mas eu não sei que e-mail é esse não. Ela, qual era o nome? Aí eu disse, não, mãe, acho que era tipo Itepac, AF, alguma coisa assim. Ela, menino, por que tu não me avisou logo? Já é domingo, senão a gente já se organizava. Aí foi uma agonia, porque teve que arrumar alguma coisa. Eu acho que a documentação já tinha até enviado. Sim, sim. Tá entendendo? Em junho mesmo ou era em julho. Só que eu acho que tinha que manifestar alguma coisa. Porque eu lembro que foi uma época da pandemia. Foi, né? que era então tudo online. A gente tinha que enviar os documentos tudo online. Foi isso mesmo. Aí ficava naquele negócio, cara, vamos passar um mês, vai ser o quê? Um semestre online, né? Foi. Então realmente foi um negócio complicado, mandar a documentação. Pois aí a gente teve que ir em cartório, foi. Né? Registrar não, como é que chama? Autenticar, reconhecer firma. Caraca, foi um negócio maluco, velho. Isso eu até faço todo ano, por exemplo. Tem. Eu vou até depois explicar, né? Isso aí, porque querendo ou não vai ter uma ou outra pessoa que tenha interesse, né? Em ter bolsa e tal. E é importante a pessoa ter informação, porque é uma coisa que quando você já explica como é o passo a passo, já fica mais tranquilo, né? Pra quem esteja assistindo e tal, né? Pois de fato. Mas a gente vai chegar nesse assunto aí já. Na Cara, hora. Fica à vontade, velho. Tem um lanche, tem uma aguinha aí, tem um refri, tudo pra gente aqui pra gente bater nosso papo. Show de bola. Tá perfeito bacana. Aqui. Que é legal, cara. Foi bom. Dá pra conversar, não dá? Dá demais. Comigo fica o dia todinho. Dá pra conversar. Ora. Renan, conta mais assim, como foi que tu decidiu que tu queria medicina pra tua vida? Bem, é bem interessante assim isso, porque, por exemplo, de início aquele famoso, como é que eu posso dizer, sonho de menino, né? Que é viciado em futebol. Meu sonho, até 13 anos, era o quê? Jogar futebol. Queria, vai jogar um time pequeno. Não interessa, vou estar fazendo o que eu quero, né? Pelo menos. Lógico que o cabo, quando tá nessa fase, não tava muito preocupado, né? Com essa questão de vestibular, de estudo e tal. A gente não sabe nem o que é boleto com 13 anos de idade. Pois é. Aí, assim, tipo, até o 6º ano, só queria saber
de passar. Ah, tirou 6 na prova? Pronto, tá ótimo demais. Aí, o que foi a questão? Quando já foi chegando nos 14 anos, a pessoa já fica... Que eu tava no CEP, né? 14 anos, no caso, né? Eu fui atrasado um pouco na escola. Aí, no caso, eu fui pensando, né? Que os professores ficam falando que tá perto, aquela coisa toda, você meio que pega uma pressãozinha, né? Já começa a se alertar, né? Já fica mais alerta, né? Também. Aí eu pensava, não, eu digo, não, qualquer coisa aí eu acho que eu vou fazer administração, por exemplo, porque onde eu moro, pelo menos assim, tem muita empresa, tá entendendo? Sim. Fábrica, é bem comum. Aí, pelo menos, assim, a tendência naquele tempo, principalmente naquela época, era ter emprego. Concurso. Aí, assim, depois eu fui pensando, eu digo, não, é bom pegar direito que pega concurso, por exemplo. Mas, tipo, dizer que, é porque eu tenho uma identificação, não era. Tá entendendo? Sim. Era só vendo a questão do mercado de trabalho. Sim. Tá tu entendendo? viu que o mercado era melhor e tu começou a botar na tua cabeça que... E naquela época era assim, tinha muito concurso bombando, sabe? Você sabe que a carga horária é benéfica, querendo ou não, do custo-benefício, né? Mas assim, eu não segui essa linha porque, até mesmo antes, já no outro ano, porque quando foi no 8º ano, por exemplo, era em biologia, né? No caso, a disciplina de biologia, Sim. era só simplesmente corpo humano. Anatomia, fisiologia, histologia, tudo. Porque nas outras séries era mais ciências mesmo, né? Mas ali era só fisiologia pura, praticamente. Começava a dividir, né? Realmente, eu lembro que tem essa parte de... Quando a gente tá migrando, né? Do 8º pro 1º ano, começa, né? Sim. Biologia, aí vem física, né? Começa química, aí já vai iniciando, né? Eu lembro isso aí. E também, assim, no momento que eu tive, né? O 8º ano, já entrava também as patologias. Tá entendendo? Eu já via DST, por exemplo, a gente até fez também trabalho sobre isso e tal. Aí eu comecei a realmente gostar muito, né? Tanto que naquela época, por exemplo, a prova que eu fui muito bem foi de sistema cardiovascular. Eu gostei muito, tal. Eu gostava mesmo de estudar. Agora, quando já ia pra matemática, eu digo, ixi, já sei que engenharia não é pra mim. Porque ali, matemática pra mim era só... Eu só decorava mesmo, aprender mesmo. Foi difícil pra mim. E eu que não gostava de matemática e fiz 9 períodos de engenharia. Ave Maria. Pois você é um guerreiro, porque eu não conseguiria, não. Não porque conseguiria. A matemática que a gente aprende na engenharia é uma matemática diferente. Eu sei. Entendeu? Na escola a gente estuda mais a álgebra, né? Que é aprender a tu raciocinar. Na engenharia não, a gente aprende muitas deduções, fórmulas, como é que a gente vai encontrar solução para alguns problemas que naturalmente tu não iria encontrar com cálculo comum, né? Entendi. Mas a diferença é isso aí. Mas, cara, não é um curso de Deus, não, viu? Tá aqui, ó, a minha admiração aí aos engenheiros, aos estudantes de engenharia, parabéns, viu, cara? Vocês são diferenciados mesmo. É verdade, é uma força que eu acho que eu não tenho, não, viu? Eu acho que isso aí também, cara, é até uma coisa bacana pra gente falar. A diferença, né? Porque aqui no Brasil, a gente vê muito, direito, medicina e engenharia, né? São os 3 campos, assim, que a galera ainda... A diferença entre uma engenharia, que eu vim da engenharia, né, que eu senti é o seguinte. Na engenharia, eu falo muito com meu irmão, a gente passava uma semana em uma folha de algumas questões de cálculo e passava horas em cima dessa questão. Na medicina, não, né? Sim. A gente passa horas em cima de folhas e folhas folhas e folhas, né? Então tem essa diferença aí. É mais um teste de resistência, medicina. Sim, verdade. Um assunto que tu falou agora aí é isso aí, né? Tipo, as pessoas focam muito nesses 3 cursos, né? Mas, tipo, a nossa realidade agora também tem que entender que tem a parte da tecnologia. Tipo assim, quem gosta dessa área, vale a pena fazer, tá entendendo? Verdade. Porque, assim, lógico, quem quer fazer uma medicina, um direito, beleza. Mas, tipo, se tu é muito bom nessa parte tecnológica, vale a pena investir. Porque, tipo assim, não são todos que conseguem essa afinidade. Eu mesmo, pra tecnologia... Sou fraco. Eu peço ajuda pros outros, tá entendendo? Só sabia montar o Play 4. E olha lá. Só encaixar ali o só encaixar, tá entendendo? Cara, eu lembro que quando eu cursava engenharia, minha vontade era me especializar em engenharia clínica, né? Sim. Que é uma especialização da engenharia elétrica que tu vai trabalhar para desenvolver equipamentos, né, para a área médica. Eu sei como tu vai trabalhar. Então, eu pensei em envergar para esse lado aí, mas eu pesquisei melhor e vi que não era o que eu pensei, né? Eu sei. E aí eu fiquei um tempão nessa dúvida. Eu acho que eu já até botei um vídeo aqui no canal falando sobre isso, de como foi essa minha migração, né? E foi uma história mais ou menos parecida com a tua. Há muitos anos atrás, eu já ouvi falar que ia ter medicina no interior do Maranhão, em Bacabal, Santo Inês, mas
Eu não imaginava que ia ser nessa fase, né? Ah, entendi. E em plena pandemia, a faculdade abrindo, foi um negócio maluco, né? Verdade. E aí, mas assim, a gente passou, né, 6 meses. Sim. A gente passou um semestre online, né? Uhum. Mas teve um momento que tu teve que vir. Com né? certeza, foi. Como é que foi essa migração, assim, cara, sair da casa dos pais, do conforto? É. E, pô, cara, chegar aqui sozinho, o negócio é complicado. E tu mora longe, velho. Não, pois é. É assim, mas quando já foi passando, né? A gente primeiro perguntou, como é? Vai ser online mesmo e tal? Porque a pandemia, né? Sim. Nem tinha vacina, assim, já sendo aplicada, né? Aquela coisa toda. E sabia que também tava tudo fechado, né? Universidade tava tudo EAD. Aí, mãe era direto, já pesquisando os locais pra morar, tá entendendo? Porque assim, tu sabe que como a gente começou em setembro, foi corrido, né? Era manhã, tarde e à noite tu tinha pra estudar, né? Praticamente. Aula até dia de sábado, né? Pois é, era de segunda a sábado no sábado ia até 12 horas, por exemplo, né? Sim. E segunda já tinha de novo, por exemplo. E tu tinha que botar tudo em dia. Fora vários projetos, vários trabalhos que tem, né? Já desde o primeiro período. Aí ela quem ficava mais olhando assim, essa parte de casa. Aí também tinha uma galera também que ajudou muita gente, né? O pessoal da nossa sala, né? Que mandava as casas Sim, que sim. já são daqui, de Santinês, né? A galera daqui ajudou demais mesmo. Ajudou muito. Aí é tanto que, assim, pelo menos para que quando veio se mudar, né? Foi até mesmo uma colega da gente que mandou a casa lá. Aí eu mandei pra mãe, aí ela conversou com a mulher, né? Aí disse, mas eu só quero só pra quando realmente ele fosse mudar e tal. Se der certo, meio que segurar, né? Na hora, já eu pego. Se der certo, segurar, aí a gente vê. Aí, só que realmente quando teve o anúncio da casa, né? Foi coincidentemente quando disseram, vai começar a ter aula presencial em janeiro. Aí ela tinha visto isso em dezembro, né? Aí já deixou logo garantido, né? De dezembro, por exemplo. Né? Aí a gente veio em janeiro. Eu, no caso, vim, eu lembro até hoje. Foi lá pro dia 30 de dezembro. Passei até um ano novo aqui. Só eu, mãe e pai. Aí, no dia primeiro, mãe já teve que voltar e tudo mais. Mas assim, é tenso. É corrido demais, né? Uma outra realidade. Você tem que estar indo atrás de coisas que você não tem o costume de fazer, né? De fato. Pois é, faz parte. No momento assusta, mas dá certo de todo jeito, né? A pessoa tem que fazer dar certo, né? Eu lembro que eu vim um pouquinho antes de ti. Foi antes do Natal eu vim. Eu vim com o Vitor. Tem até um made vlog aqui no canal também, pra quem quiser assistir. Vou deixar aqui linkado no card, ó. Tá aqui em cima. E aí, foi quando eu peguei o Covid, né? Eu lembro. Então voltei, peguei Covid, fiquei ruim, quase eu morro, enfim. Beijei a morte, né? Dessa vez, né? Mas foi bem complicado também. A gente pra encontrar casa. Foi uma fase bem difícil. Foi uma época que o Covid ele deu uma tranquilizada, mas depois voltou com força, né? Foi muito. E pra mim foi bem difícil mesmo. Sair da minha casa, sair da minha cidade pra poder vir. Eu já conhecia Santa Inês, porque meu avô é aqui de Pindaré. Ah, é? Nossa. Só que ele já tinha falecido, né? Quando eu passei. Então, não tive esse suporte, né? Eu sei. Eu vim junto com o Vitor procurar casa, a gente conseguiu. Então foi bem complicado isso aí. Mas... E aqui é difícil, né? Achar casa. Cara... É difícil. Eu achei um pouquinho. Eu acho que agora tá mais fácil, porque as pessoas estão entendendo que a demanda tá aumentando. Isso tem uma vantagem e uma desvantagem. Até um negócio que, tipo assim, tem muita galera que vem pelos vídeos aqui do canal, aí me chama lá no Instagram, pô, como é que é casa? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Eu falei, cara, eu não tenho nem como saber. O que eu te aconselho é, procura alguém que já estuda aqui, pede essa informação e vê se essa pessoa tem alguma indicação, né? Verdade. Pra trazer. Mas quando eu cheguei, aluguel era bem mais barato. Sim. Eu acho que hoje eles pegaram viram que essa demanda é alta e eles começaram a aumentar os aluguéis e oferta e demanda, né? Com mercado, certeza. né? E aí eu lembro até que o primeiro lugar que a gente alugou, eu e o Vitor, né? Que foi uma casa lá, o aluguel era bem caro, era uma casa muito boa, mas era bem caro. Acabei não vindo porque eu adoeci, né? E aí o Vitor passou até um tempão sozinho, coitado. Foi. Uma casa que tinha rato pra caramba. Foi mal, Vitor. Eu vi os ratos, eu fui lá ver. Foi mal, Vitor, foi mal. Tô falando umas coisas aqui.
Ah, tu ajudou a matar os ratos? Foi, homem. Era rato demais, homem. Tava mudando as cores, os ratos pulavam da cama, fazia tudo. Meu Deus, é sério isso, E era cara? grande, viu? Era um Mesh Splinter. Daqui a pouco aparecia a Tartaruga Ninja. Ei, Vitor, não assiste esse podcast, Vitor. Não assiste esse podcast. Eita. Cara, então assim, foi essa correria aí, né? Foi. Começar a trazer migração. E tipo assim, primeiro dia de aula presencial, o que foi que tu sentiu assim? Tu sentiu que realmente estava realizado? Com certeza. Eu lembro, tu falando agora, eu lembrei de uma coisa. Quando a gente tava no EAD, né? Sim. O pessoal perguntava, e aí, caiu a ficha? Eu digo mais ou menos. Porque assim, a gente só ficava tendo aula pelo computador. Tinha hora que eu dizia, rapaz, será que é realidade mesmo? Querendo ou não, a pessoa ficava nessa sensação. Rapaz! Data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, pegar nossa cama. Nos anos que faz uma salva de palmas. Poxa, valeu, galera! Vai ter com quem será, não? Valeu, galera! Poxa! Oi? E foi. E aí, parceiro? E aí? Aí tá só vendo longe, hein? Então, galera, nós estamos voltando aqui. Teve uma surpresa aqui pra mim de aniversário, a galera fez. Mas a gente vai continuar aqui o nosso podcast, beleza? Renan aí já comeu bastante, né? Demais. Foi bom demais. Aproveitou o bolo. Eu nem esperava. Achei que foi boa essa surpresa. Gostei. Cara, então a gente tava falando da questão dessa fase, né? Da transição. Perguntei pra ti sobre como foi que tu decidiu fazer medicina e tal. A gente tava nessa parte aí, né? No meu caso, cara, eu decidi fazer medicina, mas porque eu senti mesmo uma certa vocação, sabe? Sim. E aí eu tentei fazer, já até coloquei aqui no canal também. Eu fiz engenharia, fiz 9 períodos de engenharia. Quando eu passei na faculdade foi aquela época da pandemia, né? Ensino online e tal. E aí entrei, né? Graças a Deus, já no final. Passou eu e meu irmão, inclusive. Mas aí no teu caso, tipo assim, essa transição, o fato de tu ter conseguido uma bolsa, que não é uma coisa fácil de conseguir. Como é que foi o processo? Eu sei que tem um programa do Mais Médico, mas eu não entendo nada dessa parte aí, cara. Tu pode explicar um pouco para nossos inscritos aí? Na hora, tranquilo. Bom, de fato é assim. Tu perguntou primeiro sobre a questão de como foi o processo, né? Sim. Eu tive essa questão de, por exemplo, o que foi a minha questão de forma específica. Na época que era o ensino médio, né? Tava perto do ensino médio, que já tava focado mesmo. Era o FIES, por exemplo, bastava só passar na faculdade. Não tinha que passar, tipo, no processo seletivo do FIES, né? Sim. Era só passar na faculdade que você já conseguiu o FIES. Só bastava levar a documentação. Aí, por exemplo, aquela coisa que a gente tava até falando. Todo mundo quer estudar em casa. É um fato que é um fato positivo pra pessoa. Aí, só que teve o rombo, né, do FIES, todas aquelas questões. Aí, e também mudou, né? Botou o FIES pra ser ENEM, né? Por meio disso. Aí, só que qual era o problema? Eu não estudava diretamente pro ENEM. Eu estudava diretamente pro vestibular da faculdade, né? Que tinha lá, né? Juazeiro, por exemplo. Eu sempre quis por lá mesmo, né? E também não era tão difícil. Por quê? Porque se tu focava nas matérias que tu gosta, que era biologia, química, tu fechasse elas praticamente, fosse bem, tu já entrava de certeza, tá entendendo? E aí o que aconteceu? Do nada eu tive que estudar matemática, eu já não gostava, aí teve que focar, realmente. A minha sorte era o que? Era a redação, né? Já era tranquila, né? Não tinha esse problema. Já desde o primeiro ano já tirava nota boa. Aí, ou seja, teve que se readaptar, realmente. Teve que ter essa questão da adaptação. Aí, né, eu terminei em 2016, aí foi 17, 18 Enem, 19 também. Aí, o 20 não foi porque já tinha entrado, né, na faculdade. Mas, assim, foi complicado, porque
teve essa questão de ir pra um cursinho. Tem as dificuldades, né? Quando você já não consegue. Porque assim, eu era bolsista, né? Na escola. Teve que, tipo, pagar o cursinho e tal. Consegui ficar indo no cursinho, principalmente por conta do dono de lá que me ajudou, tá entendendo? Tu teve uma ajuda lá, uma bolsa, né? Não foi nenhuma bolsa, né? Ele foi deixando pagar quando desse e pudesse, tá entendendo? Entendi. Ele deu assim uma postergada na ajudada da mensalidade. Pois é porque ele é amigo de mãe e tal, trabalhou junto com ela. Tu fez quanto tempo de cursinho? Eu só fiz 17 e 18. 17 e 18, né? Rapaz, eu fiz uns 4 anos, cara. Pois é. Aí, o resto eu ficava estudando em casa. Tanto que nesse de estudar em casa, qual é o problema? É difícil manter o foco, tá entendendo? Disciplina, né? E também tu fica agoniado porque é só em casa. Tá entendendo? É igual pandemia, por exemplo. Só ficando em casa. Hoje tem muito cursinho, né? Tem. Que tu faz em casa, até o tempo descomplica, né? Esse cursinho que tu estuda em casa e tal, aí faz um acompanhamento, né? Mas é difícil manter a rotina, porque tu não fica sendo totalmente estimulado, né? Lá tu tem lousa, tem professor, tem simulado, tem isso e aquilo. Por mais que as plataformas tenham, mas é mais... Manter o foco sozinho é complicado, né? É difícil. Primeiro, tá entendendo? É muito diferente, bicho. Por isso que foi uma parte que eu achei muito pesada, né? Aí é tanto que nesse meio tempo também até atividades assim, pra ganhar um dinheirinho aqui e acolá, até andava com o cachorro pra ganhar um dinheirinho, por exemplo. É mesmo. Era R$10, uma hora. Tu ganhava com os cachorros, aí tu saía pra passear e cobrava. Ofereceram, eu digo, pois pronto. Tá entendendo? Coisas pequenas assim, mas é complicado, tá entendendo? E a gente tava até falando ali, né, com o pessoal. Quando tu vai tentando e tu não vai vendo uma evolução, tu começa a achar que... Pois é, desanima. Tu começa a achar que tu tá errando, não é nem por conta do que é complicado. Tu pensa que é tu mesmo. Que é o que tá... Culpado, que é o erro, né? Tá entendendo? Tu não pensa nem o que tu tá errando. Bate aquela sensação, que é inevitável. Autocobrança, né? Tu começa a cobrar e acha que é tu que não tá com desempenho legal. E aí é bem complicado mesmo, essa fase aí. Assim, principalmente eu falo isso porque eu sei que quem vai assistir o vídeo é pessoas que são pré-vestibular, né? 2, 3, 5 anos. Ainda tem a pressão social, querendo ou não, que o pessoal às vezes é inconveniente, né? Porque só quem sabe é quem vive. Demais, fica, ei, tu tá fazendo o quê? Tu só vai ficar estudando. E aí, tu não vai procurar outra coisa não pra fazer, não sei o quê. Aí tu calcula, tu fica olhando tua idade, tu fica isso e aquilo. Mas assim, de fato, o que é importante a pessoa saber só quem sabe mesmo que é melhor pra sua vida é você mesmo. Aí fica perguntando, né? E aí, como é que foi e tal? Mas tu não quer ver uma outra opção? Ficam como se a pessoa não tivesse pensado nisso, né? Tá entendendo? A pressão é grande mesmo, Carol. Pois é. Porque eu tinha muito colega no cursinho que eles não falavam que era a medicina que eles queriam justamente pra evitar isso aí, né? Sim. A família sabia, aí falava assim, né? Meu filho quer medicina. E aí eles não gostavam de falar que era pra justamente não ter essa cobrança. Mas tem uma pressão social muito grande. Pois é. Eu tive muita ajuda quando eu fazia o cursinho, né? Eu fiz um cursinho em São Luís, né? Que eu considero que seja um dos melhores lá, né? Que é o Evolução. Sim. Tive muita ajuda lá dos meus professores, né? Por coincidência, meu cursinho também era uma Evolução. Pois é. Só que era o de lá, né? Era o de lá de Ceará, né? É. Pois é. Então, eles deram muita ajuda e lá, cara, os alunos eram muito bons. Então, quando eu saí da escola, eu tive aquele choque. Eu tava acostumado com uma galera da escola, né? Aquela visão, eu sabia quem era bom e sabia que não era tão bom. Eu sei. E aí eu sabia me localizar, né? Agora, já depois que eu vou pro cursinho, eu vi toda aquela galera reunida de outras escolas, eu fiquei assim, cara, esse cara aqui é fera e tal, esse cara vai com certeza tirar a minha vaga, sendo que era uma coisa muito mais ampla, né? Então, no caso, por exemplo, quando tu fazia cursinho lá, tu tinha essa visão de que, cara, essa pessoa bem aqui com certeza pode pegar um ProUni da vida, pode ser meu concorrente. Como é que tu levava isso? Como é que tu lidava com essa pressão aí? Tipo assim, lá na prática, o que eu gostei muito é do cursinho de lá, né? Sim. Não tem essa tipo competição com o outro, tá entendendo? Lá, pelo contrário, lá foi um local que eu aprendi que assim, quando tu vê que o outro tá indo bem, é melhor. Por quê? Porque lá todo mundo se ajudava. Que legal, tá entendendo? Tipo assim, entre uma aula e outra, eu já ia tirando dúvida, tá entendendo? Era tipo... Não adianta de nada tu tá achando que
tu vai querer sabotar ele de forma indireta, o outro ali, porque tem pessoas do Brasil inteiro, tá entendendo? E uma coisa também assim, já falando do curso, que é interessante, que eu aprendi acompanhando meu colega agora, né, que se formou. Cara, por exemplo, a gente, possivelmente, entre nós aqui, vai dividir plantão. Cara, de fato, nem todo mundo vai saber tudo, né? É impossível. Verdade. Mas às vezes, por exemplo, um sabe entubar melhor, o outro sabe fazer tal outro procedimento melhor. Às vezes tu não sabe e tu não vai saber uma coisa ou outra mesmo. Se o teu colega soube porque tu mandou um material, alguma outra coisa do tipo, ele vai te ajudar lá na hora. Porque ninguém quer ver um paciente morrendo, por exemplo. Ninguém. Tá entendendo? Só quem já viu, por exemplo, acompanhou, sabe que é ruim. Você vê a família, você até se sente culpado, mesmo não sendo culpa sua, né? Você fica com aquela sensação que poderia ter feito algo. Tá entendendo? Então, tipo assim, é uma mentalidade fraca essa de achar que não vou ajudar porque assim ele vai pegar a minha vaga. Não é assim. Você ajudando o outro, ele lhe ajuda indiretamente, tá entendendo? Verdade. Eu sei que a maioria, assim, uma pessoa, uma galera não pensa assim. Mas, pô, quando tu fica assim, tu tá até mesmo diminuindo o teu progresso mesmo, tá entendendo? Tu tenta sabotar o outro, mas tu tá se auto-sabotando. Porque é isso. A gente tá aqui, de fato, né, se tu analisar, a gente chega onde chega por conta de ajuda de muitas pessoas. Eu tô onde tô, por exemplo, como eu te falei agora, muitos amigos meus me ajudaram, tá entendendo? Durante esse processo. Como eu lhe falei, essa questão, por exemplo, o dono do cursinho, ele trabalhou com mãe, ele trabalhou pra mãe, entre aspas. Ela era coordenadora, ele era professor. O sucesso dele foi o que me ajudou, por exemplo, tá entendendo? Ele ter tido sucesso, assim, é verdade, cara. Porque é um cursinho enorme lá, tá entendendo? É o mais top. Aí, ou seja, pra você ver, tudo na frente, às vezes, converge pro bem, se você analisar, quando você vê o outro se dando bem. É uma coisa muito interessante isso. A gente não pode lidar com o colega, né, achando que é concorrência, né? Não adianta. A concorrência é você mesmo. Tá entendendo? E o pior, em vez de estar perdendo tempo com isso, né? Tipo, eita, o outro vai estar melhor, não sei o que, tal. Tu tem que tentar se aperfeiçoar. Porque a única coisa que pode fazer é tentar melhorar. Verdade. Porque todo dia é um desafio novo para qualquer ser humano. Eu não falo isso nem na questão da medicina. Em qualquer situação da vida, para qualquer ser humano. Tá entendendo? É interessante isso. Mas eu percebi, assim, de forma direta, quando for pra gente mesmo nos plantão. Tá entendendo? Porque vai chegar muita coisa pesada. Muita mesmo. Cara, isso aí mesmo. Mas tinha alguma coisa naquele refri ali do bolo, cara. Tá. Ó, a gente tá filosofando já. É porque acordou a cafeína da Coca-Cola. Mas chegamos nesse estágio, não, mas é verdade. Mas é legal até assim, pro pessoal que vai assistir, tá entendendo? Já ir pegando essas ideias, porque é aquela coisa. A gente passou por esse processo e eu sei que quem vai assistir tá num momento, às vezes, complicado, né? O que puder ajudar, às vezes, é interessante por essa questão. Eu encaro assim, do mesmo jeito que tu falou, né? Eu não vejo a pessoa como concorrência. Pelo contrário, eu vejo que a pessoa domina um assunto. Uhum. Cara, rapaz, eu não sei se eu tenho humildade de dizer, cara, eu não sei se aqui tem como tu me dar um toque. Eu preciso aprender a fazer isso aqui, ou tu tem algum macete que eu possa aprender, onde foi que tu aprendeu isso aí que é pra eu melhorar aqui. Eu não vejo como concorrência, não. Eu acredito no seguinte, eu acredito na mesma tese que tu, né? A gente vai, com certeza vai se encontrar por aí. Sim. Tu vai saber quem é que sabe mais do que tu vai saber quem é que não é tão bom em determinada área, né? Porque tu tava lá presente, né? Mas isso não pode ser o foco, né? De fato. Com certeza. De fato. Mas assim, voltando para essa questão, depois que tu conseguiu ajeitar a tua documentação, sim. entrar para a Bolsa Mais Médicos, quais são as obrigações que tu tem que ter enquanto bolsista atualmente? Sim, para conseguir, né, também a bolsa, é assim, o do programa Mais Médico, né? Ele é a mesma coisa do ProUni. Renda tem que ser um salário mínimo e meio por pessoa, né, do grupo familiar. Tem que ser ou bolsista, né, durante o ensino médio inteiro, integral, ou então escola pública, no caso. Aí já se enquadra. Aí é que você começa a ter o direito, né? Uhum. E além lógico, da questão da nota, né? Tem que ter também toda a documentação ok. Aí vão pedir tudo que você imaginar. Título do eleitor, a declaração de estado civil,
quando é na matrícula, pede até certidão de nascimento, por exemplo, pede o histórico escolar. É isso que que é uma dica que é até interessante. É você ver o edital e realmente fazer um checklist. Porque são páginas e é muita documentação. E também preparar até um dinheirinho, porque tem a questão do cartório. Tem que reconhecer firma, tem que autenticar. E é muitas cópias. E ainda mais, tem esse fator. Uma coisa é se tu é filho único, né? Mas se for o grupo familiar grande, de 5, 6 pessoas, não sei quantas, aí aumenta mais ainda o custo com o cartório. Por quê? Porque é por documentação. Ah, é por pessoa, cara? É por pessoa. Tipo, é o meu título de eleitor, é o do meu irmão, é o da minha mãe e é o do meu pai, por exemplo, que é no caso. Tá entendendo? E o meu. Aí, ou seja, cada um autentica. Lógico que assim, a maioria, mas assim, isso tô falando quando vai se matricular. Sim, sim. Aí tu perguntou sobre a questão da renovação, né, da bolsa. Sim. Aí a renovação já é mais tranquila, é só mais dados socioeconômicos. Tu vai manter essa questão, como eu tô explicando, da declaração do Estado Civil. Sim. Aí tem a declaração geralmente assim, das coisas básicas que tu tem, né? Ah, quantos carros, que é um questionário socioeconômico. Quantos carros, se tem alguma... A questão de despesas também, eles até perguntam, que eu acho até legal também. É interessante, até para eles terem uma noção. Uhum. É legal, é mais benéfico pro aluno isso aí, essa parte. E... Despesas em que sentido? As despesas que tu tem tipo aqui? assim, medicação, por exemplo. Não, do grupo familiar. Entendi. Uma medicação, tá entendendo? Porque geralmente aí eles já vão ter uma noção mais ou menos do teu poder não é nem do poder de compra, é de como é teu custo de vida, por exemplo. Entendi. Porque se tu tem muita medicação, por exemplo, eles vão entender que tu é mais vulnerável, tá entendendo? Isso mostra uma forma de detalhar mais sobre sua realidade. Eu achei bem interessante, isso é bom. Tipo, uma investigação social, de fato, né? Pra saber se tu realmente tá se enquadrando nos requisitos, né? Mas é mais positivo pro aluno. Porque assim, de qualquer maneira, tu já tá num salário mínimo e meio, tu já tá no critério. Aí eles vão avaliar a tua questão da tua vulnerabilidade. Tá entendendo? É mais benéfico. Aí pega extrato, essa questão de quinis também. O que também é que é da empresa que paga, que eu me esqueci agora o nome. Que recebe todo mês, que pega. Da conta corrente, que eu me esqueci. Não, conta corrente não, é tipo do emprego que pega. Eu sei que tem o extrato, que hoje em dia extrato é o do banco digital, né? Mas tem outro que eu me esqueci. O contra-cheque. Contra-cheque, é esse mesmo, pronto. Contra-cheque e tal, pronto. Aí pegou esses dados, aí só enviar. Uma vez por ano, é tranquilo. Tá entendendo? Não precisa se preocupar, realmente. Tem alguma coisa com nota, assim? Tipo, eu tenho que manter, né? Eu sei que tem que manter. Não pode reprovar o programa mais médico, né? Sim. Não pode reprovar, tem que estar os 70 em todas as disciplinas, realmente. E a questão da frequência, né? Tem que ser 70%, né? Se não me engano, é 75%. 75%, né? Pois é, tem que estar ok. A nota realmente é bem importante o aluno ter um foco. Realmente é primordial, né? Mas assim, graças a Deus, para todos, tá dando certo, né? Graças a Deus, tá sendo positivo, né? Essa situação. Não, a gente já convive, né, na aula, mas tipo assim, uma pergunta um pouco mais pessoal. Tem alguma coisa que tu quer realizar? Quando eu me formar, tenho vontade de fazer isso aqui. Porque assim, tem muita gente que se forma, né, e tem um sonho de ajudar a família, ajudar os parentes em casa e tal. Tu tem alguma vontade, algo assim pra tu fazer que tu tem... que tu se sente um pouco assim, né, nessa, não na obrigação, mas tu sente vontade de fazer quando te formar, assim, de forma pessoal? Na prática, é aquela coisa, eu não vejo nem como obrigação, eu até comentei, né, anteriormente, essa questão de, como eu disse, assim, a gente tá onde tá por conta da ajuda de muita gente, e que nem tinha obrigação, tá entendendo? Tem um colega meu, e vários outros também, mas assim, que não só... tipo assim, não é que me colocar aqui e me mandam dinheiro ou algo do tipo, não, mas só é a questão de ter um apoio emocional. Em várias situações difíceis, você tem aquela questão da gratidão, né? Lógico que tem a gratidão da família, por exemplo, o que a pessoa puder fazer, a pessoa vai fazer, né? Mas, por exemplo, até mesmo amigos, o que eu também puder fazer, faço
é com prazer mesmo, né? Nem vendo como uma forma de se livrar psicologicamente, não. É por gratidão mesmo. O que eu puder ajudar, sem dúvida, ajudaria. Pra mim seria um prazer mesmo, pra mim, tá entendendo? Eu ficaria mais feliz ainda. Mas, assim, é aquela coisa, né? O que eu também falo muito com os meus amigos. Eu digo, mas o resto é pra que tudo esteja bem, pra que nem seja o caso de precisar, né? Mas se um dia ocorrer e eu puder ajudar... Se precisar, tu quer estar lá, né? Com certeza estarei, sem sombra de dúvida. Mas o resto é pra que tudo se dê muito, muito mais bem do que eu mesmo. Porque nunca se sabe o que vai acontecer com a gente. Porque o erro do ser humano é pensar que nunca vai estar vulnerável. Verdade. Tá entendendo? E a vida é uma surpresa. Ninguém imaginava, por exemplo, como a gente falou, né? De pandemia, 2020 aconteceu uma pandemia. De Tá fato, entendendo? né? O que derrubou gente não foi brincadeira, né? 100 anos, né, cara? Que não tinha uma pandemia e de repente uma pandemia Pois dessa. Tinha gente que começou um planejamento e tal, tava dando certo, pum. Aí... Não, aquela coisa. E eu ainda mais, eu não imaginava que eu ia ser vítima, né? Pois é, o teu caso, por exemplo. Quase morro, já contei Tu essa chegou a história ser no entubado canal. ou não? Eu não lembro. Não, porque eu não quis. Autorizou, eu não né? autorizei, não. Mas a recomendação era que se minha oxigenação caísse, né? Porque todo hospital tem um protocolo. Eu sei. Mas se minha oxigenação caísse a 77, se eu não me engano, 74%, aí eu teria que ser entubado. Caramba. Eu cheguei a 76, aí eu não autorizei, assinei o documento lá, não quis, né? Mas assim, cara, pra mim acho que foi a força de vontade, porque eu falei, não, eu não quero ser entubado não, chama aí o fisioterapeuta aí, vou fazer algum exercício pra ver se o pulmão volta a subir. E assim, cara, eu passei por isso, foi pela manhã, acho que era umas 9 horas da manhã que o médico veio conversar comigo, eram umas 7 horas, uma coisa assim, foi bem de manhã mesmo. E aí ele veio falar a questão do protocolo, da minha oxigenação, que tava caindo, tava baixo, mas eu não autorizei, né? Aí só que no outro dia, fiz muita fisioterapia, muito exercício que o fisioterapeuta de plantão tava lá. Eu sei. Aí vem a importância do multidisciplinar, né, Sim, cara? a equipe, com certeza. Fantástico, cara. Ali tinha enfermeiro, tinha assistente social, tinha um fisioterapeuta. Cara, ali tinha tudo. O fisioterapeuta, ele era muito bom, eu não lembro o nome do cara, não lembro o nome dele. Aí eu fui, fiz uns exercícios. No outro dia, 6 horas da tarde, eu já tinha aumentado para 82%. Aí foi melhorando, né? Bom, bicho. Mas assim, cara, foi uma experiência bem, bem complicadinha mesmo, né? É difícil mesmo, viu? E no caso, tu já tem alguma especialização em mente? Eu quero, no caso, psiquiatria. Até o 5º período, eu não sabia, assim, não vou mentir. Sendo sincero, era uma coisa que eu tava até pensando nas férias. Quando eu entrei no primeiro período, eu digo, não, eu quero trabalhar, né? Eu gosto dessa coisa, né? De doença, como é que faz o diagnóstico, tratamento, tal. Beleza, mas assim, dizer que eu pensei em residência no primeiro, segundo período, terceiro, não, de fato não, mas eu dizer, não, talvez essa eu vá gostar. Infectologia, por exemplo, talvez. Não, eu jurava, eu pensava que assim, que ia gostar muito de cardiologia, né? Mas eu digo, não é essa. Você vai eliminando, né? Você não escolhe, né? Porque você vai vendo qual que tem mais afinidade. Mas quando eu vi a teoria e quando eu vi a prática mesmo, eu digo, aqui assim, é inacreditável pra mim. É muito massa. A primeira escolha, né? Cara, eu não penso mais em outra, tá entendendo? E desde lá, nunca mais tive vontade de pensar em outra, tá entendendo? Tipo, já acompanhei também cirurgia. É bonito, é muito massa, mas assim, o que eu acho muito legal mesmo, por exemplo, eu já passei uma manhã, uma tarde, e no outro dia, uma outra manhã também, pra mim nem vi o tempo passar, tá entendendo? De fato, assim, teve essa identificação, tá entendendo? Muito boa. Show de bola. Cara, tanto que... é uma das minhas opções também, mas show. é assim, eu não quero ir de fato, eu quero a psiquiatria como uma subespecialização, né? Se eu for para a área da clínica, né? Minha primeira opção é anestésio, mas eu tô vendo, né? A gente vai excluindo o que a gente não quer, né? Até sobrar algo que fica à vontade. Por exemplo, cardiologia, cara, é lindo, mas... massa.
pra mim pesa demais, cara. Não dá... Apesar da gente ter um ótimo professor, né? Com certeza. Ele também, ele vai vir aqui já combinei com ele. Top, ó. Dele vir aqui, ele vai falar um pouquinho aqui com a gente. Mas, cara, realmente, mas especialização mesmo, minhas opções são essas. Mas a parte da psiquiatria, o que me chamou a atenção, também fiquei apaixonado, muito bom, uma especialização, uma especialidade muito requisitada, né? Quase não se tem profissionais suficientes para lidar com a demanda e hoje, cara, a pessoa precisa de um psiquiatra. Com certeza. Assim como quando uma pessoa vai fazer um check-up no médico, aquele médico ali que vai passar todos aqueles exames, hemograma e tarará, para ver como a pessoa tá, a mesma coisa o psiquiatra. Com certeza. Eu acho que essa demanda, é isso que as pessoas têm de... Ainda tem muito aquele preconceito. Sim. Ah, ele vai no psiquiatra, é doido. Entendeu? É um preconceito tão besta. Aí quando dá lá na frente, precisa de um psiquiatra porque não... Poderia ter evitado isso, mas não foi. Com certeza. Né? Então eu acho uma especialização assim mesmo bem, bem bonita tal. Hoje a demanda é muito alta mesmo. E a gente tem exemplos de bons psiquiatras, principalmente aqui no Maranhão, né? Sim, sim, com certeza. A gente tem o Dr. Rui Palhano, né? Que ele é muito conceituado, todo mundo conhece. Enfim, a gente tem na parte dessa área aí. Muito bom mesmo. Eu já até acompanhei ele também. Muito já bom. Acompanhou, né? Muito bom. Cara, eu achei... Excelente. Já olhei uma consulta dele e eu fiquei assim, cara... É fora do comum mesmo. O cara, ele tem uma visão além do que tu tá ali olhando, mas ele vê uma coisa que tu não vê e ele te surpreende, né? Sim. Cara, outra coisa. E no teu curso? Vamos falar agora um pouquinho de coisa boa. A questão de tu se colocar enquanto estudante na tua sala. Sim. Como que tu se vê? Assim, eu vou te dar a minha opinião aqui. Não tô te babando, não. Não. Mas pra mim, tu é um dos melhores alunos da turma. Eu acho. Eu acredito que tu é um cara que estuda muito bem. É um cara conceituado, é querido por todos, tenho certeza disso. Mas a gente tem aquela imagem, né? O que tu procura na tua sala como aluno ser? Enquanto estudante de medicina. Eu acho até interessante a pergunta, porque, assim, de fato, foi uma coisa que eu tava pensando até nas férias. Porque, assim, a gente vai viver agora uma nova realidade, né? Não é mais, assim, só teoria, é muito mais prática, né? E, pelo que a gente tá vendo, vai ser, tipo, uma definição de como a gente vai conseguir já ir pegando os plantão, por exemplo. Por exemplo, tu perguntou como é que eu me vejo, né? Realmente, até o quinto, eu me via como uma pessoa aplicada, que de vez em quando tinha umas procrastinação, acontece, tá entendendo? Eu, assim, tu até falou, né? Me ver como um dos melhores. Eu não me vejo assim, tá entendendo? A pessoa sempre, na verdade, sabe que pode fazer melhor, tá entendendo? Mas é aquela coisa, jogo é jogo, treino é treino, né? Uma coisa é tu tá ali com 1000 coisas pra fazer, aí tem outros problemas, né? É diferente, né? A realidade. Mas eu acho que, assim, a aplicação, essa disciplina, eu até tenho e geralmente tô melhorando, porque você vai aprendendo com seus erros, né? Mas pra agora, eu vejo que, assim, eu tava até conversando contigo, né? Eu digo, não, ó, eu fui ontem pra uma festa e tal, mas, assim, a partir de segunda, só tentar focar mesmo. Lógico que a pessoa sai pra comer uma coisa ou outra, mas, tipo, de estar virando noite, numa festa ou outra. Não que isso seja frequente, né? Mas, pelo menos, evitar nesses 4 meses vai ser o foco. Porque, assim, vai ser primordial pra formação. E, realmente, agora vai ser mais a parte prática. Então, assim, o que eu quero pra agora é ter uma disciplina maior e também aumentar a produtividade, que até o nosso professor fala muito. Sim. Alguns criticam, né, esse fato de ele falar, mas de fato, realmente, a pessoa tem que pensar desse jeito. Porque se tu não pensa nessa questão da produtividade, tu sempre fica do mesmo jeito. E a gente, é um fato, a gente dá pra melhorar todos os dias, de fato. Como ele até comentou sobre aquela questão da residência. Às vezes tu tá ali, liga, monitoria, não sei o que, quando vai ver não tá servindo de nada pra cidade que tu quer, por exemplo. Que tu até perguntou, né, residência e tal, uma cidade eu já almejo, mas é aquela coisa, geralmente a gente almeja, planeja, né? Mas
saber se de fato vai acontecer daquele jeito, a gente nem sabe mesmo. Porque é aquela coisa, a vida, de uma certa maneira, surpreende muita gente. Porque, Verdade. A gente só se direciona, porque a né? gente nem imaginava estar aqui na faculdade. Tu também nem imaginava que ia estar com... É podcast, né? Que chama aqui. É porque eu penso que podcast é pra áudio e tem outro que é só pra vídeo. Aqui é o videocast. Pronto, é videocast, né? Pois é, podcast. tu nem imaginava, acho que há um ano atrás, Verdade, fazer verdade. isso, talvez, 1 ano e meio, não sei. Eu só pensava em fazer, mas eu não sabia como fazer. Pois é, mas assim, tu não imaginava que fosse realmente entrar na prática. Verdade. Tá entendendo? Eu não me imaginava estar aqui hoje. Tá entendendo? Tu pode fazer certos planejamentos, mas tem certas coisas que acontecem por acontecer mesmo e sendo assim, e sendo minha visão pessoal pela mão de Deus, né? De fato. Porque realmente tem muitas coisas que só ele pra explicar. Cara, tu falou de um negócio bacana aí, a questão das festas e tal, né? Eu, particularmente, eu sou um cara assim, eu sou muito caseiro, né? Uhum. Então, tem festa, eu vou mesmo, depois que eu já me livrei, eu vou em uma ali, tá, pra me tomar, mas eu gosto mais de ficar em casa e tal. Mas, assim, eu vejo que tem uma galera que quando chega no primeiro período, cara, é festa, 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 festa. Dificilmente senta lá e vai estudar. E, cara, os primeiros períodos são cruciais, né? São. Mas Tipo assim, se tu pudesse voltar hoje pro primeiro período com a mentalidade que tu tens hoje, tu faria algo diferente? Com certeza. E uma coisa interessante, eu até sairia mais. Sabe por quê? Porque, assim, são importantes, mas tem uma fase que ali tu pode aproveitar e dar certo, se tu analisar. Tipo, é relativo. Realmente. Porque, assim, é um problema do ser humano é pensar assim, bom, eu estudo 30 horas sentado. Tá entendendo? Pronto. É esse o procedimento que tu pode fazer pra ser bom e dar certo. Mas tem gente que 6 horas deu certo. Verdade. Tem gente, como a gente fala direto até mesmo nos corredores, que não sabe como é que dá conta, que é mãe, trabalha e ainda é melhor do que nós. Assim, Verdade. tipo, em questão de conhecimento, eu não tenho a mínima dúvida. Passa Um acúmulo, né? muito mais acima, que eu me impressiono. Tá entendendo? Então, tipo assim, se eu pudesse mudar, eu acho que eu teria ido mais pra essa parte de ir acompanhar mesmo nas UBS, porque assim, a pessoa, hospital é interessante, é legal, porque é o que a pessoa vai trabalhar mesmo, mas o UBS é onde tu aprende o conteúdo mesmo. Assim, tu acompanha porque tu vê inúmeras doenças e tu ali já pode ir pegando a prática de um tratamento, de como é que faz um diagnóstico, dos exames, né? E não é fácil nessa parte, né? E tem que ser muito pontual, né? Nesse quesito. Hospital não é fácil, lógico. Mas ali tu só vai ter o foco em quê? Nos sinais vitais, né? De maneira geral. Dependendo do hospital, né? Sim. Tá entendendo? Tem hospital que, lógico, faz mais coisa. Mas tem que ter uma estrutura muito mais ampla, né? Aí, realmente, se eu pudesse, aquela coisa, né? A gente se arrepende, mas tenta seguir em frente. Eu teria ido mais pra UBS por conta própria, né? No caso. Eu acho que teria aprendido mais e pegado uma experiência a mais. Mas eu acho que às vezes é sofrer em vão também a pessoa ficar com esse pensamento, porque tempo ainda tem. Tá entendendo? E é aquela coisa. Às vezes a gente fica preocupado com essas situações, mas quando for ver, daqui pra frente eu posso ir para as UBS e ter uma melhor produtividade também. E é aquela coisa. Aliar, né? Pois é, e eu ficava naquela de focar muito na nota. Tá entendendo? Não me arrependo, porque eu sei que se eu também fosse pra UBS, né? A pessoa ia ficar pensando na nota, nisso e aquilo. Então, eu acho que é aquela coisa. Tudo tem seu tempo e tudo acontece de uma forma que é pra acontecer, se você analisar. Mas, lógico, a pergunta é interessante porque é essas perguntas que a gente tem que usar todos os dias, se analisar. Pra gente já ter um poder crítico melhor do que a gente pode fazer, como a gente pode fazer. Por exemplo, eu tô optando essa questão de festa e tal, mas, tipo, é uma escolha pessoal, porque assim eu consigo me organizar melhor. Mas tem gente que pode sair sábado, domingo, às vezes tem um domingo todinho pra não fazer nada, que tu sabe, a gente é domingo a domingo. Mas tem gente que não, que se dá bem e muito melhor às vezes. Verdade. Tá entendendo? Então, tem essa questão relativa. Mas isso aí que eu tô falando é mais uma escolha pessoal.
O negócio é a questão do equilíbrio, né, cara? Sim. Porque eu vejo assim, por exemplo, eu tinha muitos amigos na época do cursinho, né? Uhum. Na época do cursinho, cara, eu tinha uns colegas que de segunda a sexta era comendo livro, cara no livro. E, cara, o cara era insano. Eu sei. Mas sábado e domingo, velho, era festa, era cerveja e curtia. Então, eu vejo que tem que ter um equilíbrio. Tem, A pô. minha personalidade não é assim aquele cara festeiro. Nunca fui um cara festeiro. sei. Eu gosto de reuniões em casa. Pronto, eu sou desse tipo. É legal. Nunca gostei muito de festa. Eu vou, às vezes, quando, por exemplo, final de período, eu gosto de ir e tal, tá lá presente, brincar com os colegas, comemorar o fim do período. Uhum. Beleza, me faço presente ali, né? Mas eu vejo que nem todo mundo sabe equilibrar. Sim. Né? Eu hoje, se eu pudesse voltar pro meu primeiro semestre, eu faria a mesma coisa que tu falou. Eu ia mais para as UBS, veria a questão do tratamento, das condutas, pegaria as dicas dos médicos, né? A questão de qual caminho eu vou ter que seguir, para que lado eu vou. Porque o ciclo básico, por exemplo, da medicina é para tu pegar o início do conteúdo, né? Uhum. Tu não estuda quase nada de doença, principalmente os 2 primeiros períodos, né? Sim, sim. Os 2 primeiros períodos é tu aprendendo como funciona o normal. Sim. Aí a gente vai para aquele outro ciclo da fisiopatologia. Isso. Tu compara o normal com o defeituoso e tu vê porque a causa, né? Então, assim, eu focaria também nessa parte que tu falou. Ia muito mais pro OBS, ver a questão de conduta, ver por que que o paciente está daquele jeito, por que que o paciente ele tá com aquele açúcar alto, aquela diabetes, né? Então, eu faria a mesma coisa também do que tu falaste. E assim, cara, como é que tu vê, pra gente finalizar, como é que tu vê o futuro da medicina? Porque quando a gente se formar, né, vai ter muito mais médicos, Sim. né, literalmente, né? Vai ter muito mais médicos do que tem hoje. Tem muita faculdade de medicina no Maranhão. Eu, por exemplo, quando eu saí do ensino médio, tinham 3 faculdades de medicina. No Maranhão hoje já são o quê? 10, 9, 10. Por aí mesmo. Então, cara, cada faculdade dessas, se 10, na minha época formavam 200 médicos por ano. Sim. Hoje, já tá passando dos 700 por ano. Já vai passar, né? A partir de daqui a 6 anos, né? Vai passar por 700 médicos por ano. Como é que tu vê e se tu tem pensado em como te preparar para isso aí, cara? Isso aí, ainda bem que tá coincidindo, né? Porque são coisas que eu tava pensando nas férias mesmo, isso aí, né? Porque a gente fica na pressão indireta. Tipo, eita, já tô na metade do curso, né? Aquela coisa toda. Realmente, assim, o que é a questão? A pessoa tem que primeiro saber realmente se preparar, né? Por isso que eu tô vendo essa questão de como aumentar realmente a produtividade, né? Não é fácil, mas você vai aprendendo com o tempo, de fato. Porque realmente, assim, a maioria dos meus amigos se formaram agora, Sim. por exemplo. Tá entendendo? Aí... Teus amigos que estudavam contigo, cursinho e tal. Cursinho, não, mais do colégio mesmo, mais do cursinho, vão se formar agora mais esse ano, por exemplo, né? Alguns, né, já. Não, ou esse ano ou já próximo ano também. Uhum. Mas, por exemplo, a realidade de pegar um plantão não é fácil. Você tem que estar muito preparado, porque chega em inúmeras situações e tu ainda tem que ter a questão da experiência, né? O que eu quero é saber ter essa questão que até o nosso professor já falou, né? Uma vez, o Rodrigo, né? No caso. É saber dominar a teoria e saber fazer a parte prática mesmo, né? E até, como ele fala, né? De forma de excelência, né? De uma maneira com excelência. Agora, porque realmente, assim, vai bater essa sensação de quando no futuro, né? Se formar, dizer, será que eu tenho capacidade mesmo para pegar um plantão? Eu conheço pessoas que se formaram e estão só em UBS. Não é que o UBS seja fácil, mas é porque ali tu não tem a pressão. A pressão é diferente, né? A pressão é diferente. Tem a pressão, mas não é aquela pressão de uma emergência, né, cara? Porque ali, em questão de segundos, o paciente pode falecer, por exemplo. Na UBS, lógico que chega situações até graves, por exemplo, e que
ela é tão importante quanto o hospital, de fato. Por exemplo, às vezes, se tu não tem o domínio da teoria, por exemplo, e também não sabe colocar a prática, como um exame físico e tal, o paciente ali pode estar descompensado. Sim. E em questão também de tempo, ele pode falecer, né, e tal. Então tem que ter essa questão. Então, assim, de forma inicial, é ter a preparação para realmente conseguir pegar, né, toda essa teoria, pelo menos boa parte, e saber colocar em prática. Além de já ir pegando ideia de certos procedimentos, tudo mais, além da parte prática, porque realmente tem que ir sabendo. Porque é aquela questão, né? É a vida de uma pessoa em jogo, tá entendendo? Não é aquela situação clichê que todo mundo fala, é a vida de um. Não é só uma doença e tal. É a vida de um paciente, que é também, quando ele, infelizmente, tem a questão do óbito, a família, amigos, todos são prejudicados, né? Verdade. Querendo ou não, nós temos essa sensação de responsabilidade. Que, falando agora, eu até lembrei, coincidência, do nosso primeiro dia de aula, né? Diz, qual é a sua sensação? O que é que você está sentindo agora, né? Naquela semana do acolhimento. Só a única palavra que vem na cabeça é responsabilidade. Assim, porque realmente é uma responsabilidade muito grande, tá entendendo? Aí, se eu pelo menos conseguir sentir, ter essa sensação de que estou preparado, para mim eu acho que eu eu vou conseguir uma certa realização de objetivos pessoais e profissionais. Já tá satisfeito, né? Mas assim, é um processo, né? Mas se Deus quiser, vai dar certo. Mas é isso. E também, lógico, né? Tu falou dessa questão de muitas faculdades. Realmente, assim, já aconteceu e é um fato, né? Sim. Uma coisa muito interessante assim, nada contra, talvez, vamos supor, aumentar o número de faculdades, mas também aumenta o número de UBS, de hospitais, para o benefício da população, né? De fato. Mas o que é o problema, assim, a gente não vê inauguração hoje em dia, pelo menos tem poucos hospitais abrindo, né? Pelo menos, assim, eu posso estar equivocado, mas até onde eu vejo, até onde eu analiso, não vejo a criação de vários hospitais e tal. Eu vejo assim, tá chegando equipamento, aqui, ali, beleza, mas para a demanda que tem do SUS, ainda tá necessitando defasado, né? de muito investimento, muito mesmo. Beleza que, assim, progride, mas tem que progredir mais, em maior quantidade e um menor tempo também, né? Porque a gente já vê muitas situações por falta de infraestrutura, de materiais que estão faltando, Verdade. né? Por exemplo. Aí, às vezes, tipo assim, tu pode estar formado, tu pode estar capacitado, mas às vezes tem esse fator que vai prejudicar tu, pela questão profissional, e o paciente, que vai ficar no prejuízo, né? Infelizmente, assim. Que é uma realidade, né? Tem local que falta coisa básica, né, cara? Pois uma gaze, um algodão, Pois uma luva, né? Outro dia eu tava ali num hospital aqui da região, cara, faltou luva, não tinha luva para fazer uma sutura, né? O paciente tava lá sangrando, tava bem complicado de se tratar, né? De fazer a sutura, e aí não tinha luva. Pois é. Como é que eu vou fazer a sutura no paciente? Correndo o risco de infectar, né? Enfim, né, cara? Então, eu compartilho da mesma opinião que tu, né? A minha preocupação é o seguinte: quando abrirem essas faculdades, né, que haja uma fiscalização, ver a qualidade. Ainda bem, a nossa faculdade ela tem uma estrutura razoável, né? Sim. Uma estrutura ok, que dá pra gente aprender. Poderia ser melhor? Poderia, mas a estrutura tá ok. Mas assim, cara, tem faculdade pra ir pra fora que não tem a mínima de estrutura, né? E tá acontecendo. Os estudantes têm essa dificuldade em acompanhar. Então, eu acredito no seguinte, que sou da mesma teoria da preparação, né? Se a gente sair preparado, a gente consegue sim se inserir no mercado de trabalho, evitar essa concorrência, né? No meu caso, como eu invisto
né, do meu bolso, literalmente, Uhum. pegar aquela grana ali todo mês. Então eu preciso ter um bom preparo, sim. Então eu até me exijo mais, né? Sim. Exijo, tem aquela cobrança do pessoal. Cara, preciso ser um médico preparado, que é para quando eu chegar, eu ter saber conduzir com excelência, como o nosso Sim. professor fala, né? Saber conduzir com excelência para poder trazer e blindar aí, né? Então, meu querido, muito Show. Obrigado Tamo por ter junto. vindo. Eu que agradeço. Te agradeço o convite. Quer deixar um último recado aí para quem ouviu o nosso podcast? Assim, como é um assunto que é realmente direcionado, né, tanto para um estudante quanto para que vai ser um futuro estudante, né, de medicina e tal. O recado que eu daria é esse, de tipo assim, você planejar realmente, né, fazer planejamentos. Não que eu me sinta uma referência, né, para estar dizendo isso, mas de acordo com minha experiência, tipo assim, você faça planejamentos. Tem essa questão de você sempre ir aprendendo com seus erros e ver também o que é melhor para você. Tá entendendo? Tipo, tu tava até comentando aquela história, né, eu sou mais de se reunir em grupo, assim, em casa mesmo e tal, tal, tal. Cada um tem seu mecanismo de recompensa, né, no Sim. caso. Mas é isso, saber ter esse equilíbrio, que é muito importante, porque se você não tem sua saúde mental, você tem sua produtividade prejudicada, realmente, de fato. Mas assim, que eu acredito que é isso. Tanto para quem vai entrar, é aquela coisa, saber que realmente é um processo que é difícil, mas que persistindo dá certo, né? Mas não é fácil. Sim. E para o estudante em si, né, que já está atuando, tem que ter essa questão de saber se a questão da organização e como tu comentou, né, sobre aquela questão do que eu poderia ter feito melhor, né? Ele analisar o que vai ser benéfico para ele. Tá entendendo? Do ponto de vista tanto pessoal quanto acadêmico e profissional. Porque, querendo ou não, tem que ter essa aliança, né? Esse equilíbrio entre os três. Eu acredito que isso é muito importante. Eu acredito também que, tipo assim, eu tô até mesmo empolgado nesse sentido, né? Falando assim, da minha faculdade, né? Porque, como eu tô dizendo, muitos, assim, eu tô até confiante no processo, porque teve faculdade, como eu te disse, né? Que eles não viram tais assuntos, a gente já tá vendo. Então, assim, eu tô até empolgado assim, com essa questão de pro futuro, né? Quando for ter plantão, etc. Sim. Porque se eles que não tiveram, fizeram um curso de 2 dias, 3 dias, estão conseguindo desenrolar, a gente que vai ver praticamente 3 anos, né? Eu acho que vai dar certo, tá entendendo? Mas porque assim, querendo ou não, eu tenho certeza que também isso passa na tua cabeça, essa questão de tipo, meu Deus, falta só 3 anos. E é 1000 coisas pra aprender. E a pessoa fica com essa certa insegurança e esse certo medo. Que é um fato, né? Que a pessoa não tem como negar. Mas assim, pro estudante é aquela coisa, saber realmente fazer essas observações, tá entendendo? Se avaliar, né? Se autoavaliar. É primordial, eu acredito. E é aquela coisa, vai ter erros, né, durante o percurso, mas faz parte, tá entendendo? E vai ter esse certo desconfiança de tipo, eita, eu não consigo, como a gente tava até conversando ali, né? Esse não dá certo e tal, mas com essa disciplina e esse empenho, a tendência é dar certo, né, no caso. Irmão. Pois show, brother. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto. Estamos aqui, ficamos agora com o Renan Oliveira. A gente fez esse convite pro Renan. Ele veio aqui contar um pouco mais da história. Deu muito certo. Show de bola. Show de bola, né? É. Então, você que assistiu esse podcast até o final, muito obrigado por chegar até o final. Deixa aqui nos comentários se você quer mandar alguma pergunta pra gente ler, pra gente poder avaliar aí se você quiser. E aí, eu vou pedir que você se inscreva no canal se você quiser fazer uma doação para o nosso podcast. Vou deixar aqui o Pix, gamppodcast@gmail.com. E se você assistiu e quer ser o patrocinador do nosso podcast, você também pode mandar um direct pra gente lá no Instagram, que é o Gamp Podcast. E lá a gente vai conversar mais um pouquinho sobre como funciona o nosso projeto, beleza? Vinícius Pereira aqui. Valeu, Renanzinho. Valeu, muito parceiro. obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Valeu.